Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de capitalismo e irracionalismo, como o capitalismo é um sistema irracional, a partir de um debate marxista muito interessante que chega na mesma conclusão de que o capitalismo é irracional, porém por caminhos antagônicos, completamente diferentes. Mas antes disso, da gente entrar nesse debate muito massa, chega junto no canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Se puder, chega junto na campanha de engajamento aqui do canal. Você pode fazer isso através do Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela, do Apoia-se, que o link está aqui na descrição, ou do Clube de Membros, que o botãozinho está aqui embaixo, chega junto. Você ajuda a manter, melhorar e continuar o trabalho aqui do canal. Meu muito obrigado a você que já participa e simbora pro vídeo. Então, pessoal, eu estava vendo uma notícia de que o Gustavo Petro deu uma entrevista ou fez alguma fala, algo do tipo, onde ele falou sobre o irracionalismo do mundo contemporâneo como um grande problema. Associa isso à ascensão da extrema-direita, dos fascismos e coisa do tipo. E ele cita um teórico marxista que é o Georg Lukács. Lukács foi o primeiro teórico marxista que eu tive contato depois de Marx e Engels, né? Eu lia Marx e Engels antes de entrar na universidade por conta da militância, né, que eu comecei a militar antes de entrar na universidade. E o primeiro autor assim que eu fui ter uma profundidade intelectual, né, que eu tive o interesse de me aprofundar intelectualmente em Marx, em Engels e no marxismo, o primeiro que eu tive esse contato foi Lukács. Muito porque no PCB tinha muitos intelectuais lukácianos, né, como Zé Paulo Neto, que me influenciaram e me ajudaram muito na minha formação, me ajudaram indiretamente, né, não pessoalmente, mas assim, me ajudaram muito na minha formação, com seus textos, com as palestras que tem no YouTube, esse tipo de coisa, eventualmente em alguma formação do partido. Outros também intelectuais que faziam parte do PCB e que tinham essa conexão com Lukács e que, de certa forma, influenciaram, fizeram minha cabeça, e da qual sou muito grato por conta disso, porque Lukács, considero eu, é um dos grandes nomes do marxismo no século XX, um dos grandes filósofos do século XX, e ainda que eu tenha optado ou ido caminhar em outras veredas que não as lukácianas, e da qual isso fez com que eu tenha muitas divergências com o pensamento, principalmente do velho Lukács, né, ali da ontologia do ser social, da própria destruição da razão, enfim, Lukács, ele é um gênio. E como todo grande autor genial, erudito, para você discordar, você precisa aprender muito. E, portanto, você vai sempre ter um antagonista de muita qualidade, de muita riqueza. Isso é indispensável para quem quer estudar, ter grandes antagonistas, que lhe obriguem a ser melhor. Lukács é um desses, e, portanto, seja na minha fase, né, de um jovem marxista, aprendendo Marx, aprendendo sobre o marxismo, e na qual Lukács foi uma grande referência, e os lukácianos também, seja nessa minha fase hoje ligada à teoria crítica, onde tem uma divergência muito grande com o velho Lukács, o fato é que Lukács, ele tá sempre presente, tá aqui na minha estante aqui, ó, essa parte aqui, ó, de cima aqui toda, é Lukács e os lukácsianos, né, e logo do lado aqui, no finalzinho do lado, já começando os teóricos críticos, né? A teoria crítica. Até porque Lukács influenciou muito a criação da escola de Frankfurt, né? O jovem Lukács ali da Alma e as Formas, teoria do romance, principalmente, especialmente, História e Consciência de Classes, que é, ó, um baita de um livro, um texto incrível. Mas, dito isso, o fato é que Petro foi lá, falou dos problemas da ascensão da extrema-direita, cita o irracionalismo e cita Lukács, que vai fazer um belíssimo diagnóstico, principalmente ali na destruição da razão, e ele vai desdobrar isso em outras obras dele também, mas da qual, por exemplo, vai ter um profundo antagonismo desse tipo de leitura com os autores da Escola de Frankfurt, que também consideram o capitalismo um sistema irracional, mas fazem essa análise por um caminho completamente diferente, antagônico, com conclusões muito diferentes, com perspectivas de leitura sobre Marx muito diferentes, e a gente vai tentar aproveitar essa deixa, essa belezura que é você ter um presidente que cita Lukács, né? Um presidente que cita Lukács, pô, não é pra qualquer um, né? Porra, tá com sorte o povo colombiano, né? Um presidente que cita Lukács, vai lá, cita Lukács, fala da destruição da razão e esse tipo de coisa, é uma maravilha, é uma magnificência, né? Uma coisa maravilhosa. A gente vai pegar essa deixa
e vai debater sobre o irracionalismo e o capitalismo como um sistema irracional pela perspectiva desses dois gigantes autores do século XX, dois dos maiores autores do século XX, dois dos maiores autores da dialética do século XX, que é Georg Lukács e Theodor Adorno. Eles vão ter leituras completamente antagônicas e a gente vai falar um pouquinho delas nesse vídeo. É importante dizer que parte dessa leitura que eles têm vem do fato deles estarem ali no século XX vendo a filosofia ser confrontada com uma contradição que colocou em xeque o projeto moderno. O que é o projeto moderno? O projeto moderno é junto, ele nasce junto com o capitalismo, né? Ele vem junto do capitalismo, ele é a expressão ideológica do capitalismo. O projeto moderno que vem do iluminismo, né, não do esclarecimento, né, do iluminismo, que tem sua máxima expressão ali em Kant num texto chamado O que é o esclarecimento? Ou O que é o iluminismo, né? Está mais traduzido para o português como iluminismo, né? Mas o termo melhor, inclusive, não é iluminismo. O melhor termo é esclarecimento. Que diz que a partir da elevação do sujeito e da sociedade a níveis maiores da razão, ao maior controle racional da sociedade, um domínio do ser humano da sua própria racionalidade, o uso público da razão, a circulação pública da razão, o resultado seria o progresso da sociedade, a sociedade ir melhorando, né, e progredindo. Essa ideia de progresso, ela é muito cara ao pensamento iluminista. E, principalmente por conta das duas guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você tem a Europa colocando em xeque, a própria filosofia europeia colocando em xeque o projeto iluminista, dizendo, opa, peraí, alguma coisa não está certa nesse projeto que prometeu progresso através da razão e o que a gente vê é o uso da razão para a produção da barbárie. Afinal de contas, o nível técnico usado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial é enorme. Ou seja, o domínio técnico humano usado para a barbárie, para a produção capitalista, para o acúmulo do capital, se tornou cada vez maior, cada vez mais intenso, com tecnologias cada vez mais profundas, mais impressionantes, porém para dominação social, exploração do trabalhador e barbárie bélica com as guerras mundiais. Então você tem as guerras mundiais, o próprio fascismo, a própria industrialização da morte com a indústria bélica. Tudo isso vai colocando em xeque o ideal iluminista de que a razão seria libertadora e progressista. Progressista no sentido de nos levar ao progresso. E o que se revela, na verdade, é o irracionalismo do próprio uso da razão. Ou seja, o uso da razão não seria, né, esse racionalismo não seria acidental, mas algo intrínseco ao próprio funcionamento da sociedade capitalista e, portanto, da própria razão de ser da sociedade capitalista e do próprio pensamento, da ideologia do pensamento que sustenta a própria sociedade capitalista. Nesse ponto, é nesse contexto, é nesse debate filosófico que está inserido figuras como Lukács e Adorno, que são ambos, ao seu modo muito distinto, herdeiros de Marx e da tradição dialética de Hegel. Você vê que Lukács é um autor que reivindica o hegelianismo, tanto na ontologia do ser social, ele tem um texto chamado Jovem Hegel. Adorno também tem textos sobre Hegel, também vai reivindicar uma leitura hegelianizada de Marx e da tradição da dialética. A importância da dialética para os dois é muito importante, então eles estão, de certa forma, concorrendo, não no sentido de um brigando com o outro, mas concorrendo, até porque Lukács influencia muito Adorno, né? Eles estão concorrendo no sentido de correr junto esse mesmo caminho, ainda que eles estivessem caminhando em direções antagônicas a como diagnosticar esse momento de crise da razão e de crise do próprio projeto iluminista provocado pela própria barbárie capitalista no mundo. Ambos se perguntaram, junto com outros autores também da sua época, o que é a racionalidade em um mundo irracional? O que é que sobrou da força da razão num mundo irracional, num mundo de irracionalidade? E as respostas parecem partir de lugares muito distintos. Para Lukács, é preciso salvar e reivindicar
o lugar da razão, da desgraça e da degradação e da barbárie capitalista. E, portanto, Lukács vai se colocar, né, numa leitura de que o marxismo é a principal expressão do projeto iluminista e, portanto, o único capaz de salvar o projeto iluminista da barbárie capitalista, enquanto Adorno vai colocar que é preciso negar a própria razão, porque a própria razão, como ela existe, ela, em sua forma vigente, ela é cúmplice da própria dominação. E isso não significa negar a razão humana como essa capacidade de apreensão, mas significaria dizer que a razão ela é histórica. E por ser histórica, ela é fundada num tempo específico. E se esse tempo é o tempo do capital, essa razão é a razão do capital. E, portanto, você tem que usar a razão para dobrar ela, para ela se superar no sentido de produzir uma outra sociedade, um outro tempo histórico que produz uma outra possibilidade de existência da própria razão. Esses diagnósticos diametralmente diferentes fazem com que a gente precise fazer uma breve recuperação histórica. Lukács e Adorno nascem da mesma experiência histórica, ainda que, como eu disse, Lukács ele influencia Adorno, né? Adorno é um cara que vem um pouquinho depois de Lukács, né? Mas eles estão convivendo na mesma época. Eles nascem dessa mesma experiência histórica de crise da modernidade burguesa. Ambos enxergam o capitalismo como uma sociedade irracionalmente organizada, mas que produz uma ordem que se auto-reproduz como racional. Afinal de contas, como diz Hegel, tudo que é real é racional. Se o capitalismo é real, é racional. Ele gera uma racionalidade própria. Ainda que essa racionalidade, ao se reproduzir, produza algo de irracional. Essa racionalidade capitalista, ela é, para Adorno, instrumental, para Lukács e para o próprio Adorno também, fetichista. Esse elemento é importante. A razão capitalista, ela foi fetichizada. Para Lukács, ela foi fetichizada pelo capitalismo. Para Adorno, a própria produção da razão no capitalismo produz uma razão fetichizada. No entanto, o horizonte histórico de cada um e a forma como eles vão ler esse horizonte histórico é muito distinto. Lukács, que escreveu muito no calor da Revolução Russa, na crença do socialismo real e etc., acredita numa possibilidade de uma razão proletária, do marxismo recuperar o sentido emancipatório e progressista da razão, que está lá no projeto kantiano, de certa maneira, né? Basta lembrar que Lukács é um discípulo de Weber, né? Até um certo tempo, e portanto teve uma forte ligação com o kantismo. Se você pega a própria alma e as formas de Lukács, tem uma profunda influência kantiana. Então ele vai acreditar que é possível, através de um elemento revolucionário, basta ver o diagnóstico que Lukács faz, por exemplo, da decadência ideológica, onde ele diz que a decadência ideológica se dá pelo fato de que a burguesia não mais usa a razão para aprender a verdade do mundo, mas usa a razão para poder manter o seu poder, a dominação e a exploração. Portanto, o problema não seria a razão em si, a razão do mundo em si, mas seria como a razão é instrumentalizada, de certa forma, para usar esse termo de Adorno que Lukács não usa, né? Mas como a razão é apropriada e jogada numa situação de decadência ideológica. Adorno, ele tem uma outra leitura. Ele nos aponta que num tempo em que a própria razão se mostrou capaz de planejar, por exemplo, os campos de extermínios de Auschwitz, e transformar a vida em pura administração, o que ele percebe é que esses elementos que fazem com que a razão sejam apropriadas pelo capital para dominar e explorar já estavam dados na própria conformação do projeto teórico iluminista. Então ele vai fazer uma espécie de genealogia da razão, mostrando que a razão em si mesma, como ela foi sendo construída pela nossa sociedade, ela tem elementos de dominação, de exploração, de desumanização e de fetichismo. E, portanto, você precisaria fazer uma espécie de dobra da razão, né? Você vai usar a razão para criticar a razão, para fazer a razão escapar e fazer com que o ser humano produza
uma sociedade que nos permita produzir uma razão outra, que não seja fetichizada, que não seja para exploração, para dominação. E para isso você precisa produzir um outro tecido histórico, uma outra historicidade da própria razão. Lukács vai apontar que o irracionalismo ele é uma espécie de sintoma ideológico de uma sociedade em decadência ideológica, né? Da qual esse termo que ele cunha, decadência ideológica, vai ser desdobrado na própria destruição da razão, no irracionalismo como expressão ideológica do que há de pior na sociedade capitalista. Então você vai ver que, por exemplo, ele vai trazer de Nietzsche a Heidegger, né, a expressão ideológica dessa decadência burguesa. A destruição da razão é um calhamaço de Lukács que ele vai falar sobre essa espécie de analítica do que ele considera o pensamento irracionalista. Quando a burguesia, portanto, vai deixando de ser uma classe universal, portadora do progresso e, portanto, portadora da promessa iluminista de emancipação, ela vai passando a defender uma ordem de exploração e, portanto, uma ordem irracional, onde a própria filosofia e a sua ideologia precisa acompanhar esse movimento. E ao invés da burguesia realizar essa promessa emancipatória do projeto iluminista de, pelo conhecimento, pela razão, produzir emancipação, liberdade, uma forma de vida mais humana, ela vai produzindo o contrário. Ela vai utilizando da razão apenas como mera manutenção da exploração e da dominação. Esse movimento Lukács chama de decadência ideológica e ele vai dizer que o irracionalismo é a expressão máxima desse desenvolvimento intelectual da burguesia. O irracionalismo é, portanto, uma forma de conhecimento, de pensamento que corresponde ao próprio processo de reificação do pensamento que a burguesia produziu. A subjetividade ela é isolada da totalidade social e o culto da mera vivência imediata e um desprezo pela razão universal. Afinal de contas, você precisaria isolar as possibilidades do ser humano e, portanto, da razão, desconfiar da razão enquanto elemento capaz de entender a própria totalidade social. Porque ao você entender e compreender e usar a razão para compreender e entender a totalidade social, você abre as brechas para retomar o fio que liga a capacidade da razão à emancipação, a promessa emancipatória que há no próprio projeto iluminista que reivindica a razão como universal emancipatório. Portanto, o irracionalismo para Lukács é uma espécie de espelho filosófico do próprio processo de fetichismo da mercadoria e de dominação da burguesia dentro da luta de classes na sociedade burguesa. Ela vai dissolvendo as relações sociais em meras aparências fragmentadas que não dizem nada da totalidade social. Dessa forma, Lukács pretende, em A Destruição da Razão, produzir uma espécie de tratado contra o irracionalismo. Ele propõe uma razão objetiva, capaz e objetiva não é neutra. Para Lukács, a objetividade da razão ela não é neutra do ponto de vista político, ela é objetiva do ponto de vista da ligação com a totalidade social. E essa razão objetiva ela é capaz de aprender o ser social na sua totalidade social, ou seja, o ser social dentro da própria sociedade que o produz, que ele produz a sociedade e a sociedade produz o sujeito, o ser social, numa dialética que é permeada pela própria totalidade social, que é construída pela própria ação humana dentro dessa própria totalidade, dentro da própria praxis humana. A razão, portanto, não é uma faculdade subjetiva, uma mera potência subjetiva, mas é uma potência ontológica do próprio ser humano, dentro do que ele chama de praxis. Ou seja, dentro do que ele chama da praxis que o ser social se constitui enquanto ser social, a razão é essa potência do ser humano que estrutura racionalmente o mundo, porque o próprio mundo é constituído como obra do próprio trabalho humano. Ou seja, se o ser humano pensa, né, racionaliza o mundo para trabalhar, né, e trabalha através de processos de racionalização, né, o que Lukács chama de por teleológico. Né? Eu vi um pedaço de madeira na rua, preciso fazer um arco, né, uma lança.
e aí eu pego esse arco, ou esse pedaço de madeira e vou talhar ele com uma pedra que seja lascada, né, e cortante para poder cortar o pedaço de madeira e fazer uma lança. Você precisou pensar, ver qual eram os objetos adequados para fazer isso, porque você não pode usar um objeto ou outro, você tem que usar objetos específicos. Se assim o ser humano constrói o mundo, então assim ele também pode apreender o mundo, porque foi ele mesmo que produziu esse mundo que o cerca de certa maneira. É por isso que a crítica para Lukács, ela precisa ser ontológica e totalizante. Ou seja, como o ser humano produz o próprio mundo, então você precisa entender que esse mundo também produz o próprio ser humano. E, portanto, o ser humano é fruto da própria praxis humana, assim como a própria sociedade é fruto da própria praxis humana. E se tudo o é assim, portanto, a totalidade visa costurar essa coxa de retalhos aparente que é a sociedade. Então, compreender o real como a totalidade mediada, essa costura é permeada exatamente de mediações, né? É uma totalidade, como Zé Paulo Neto vai dizer, né? A totalidade é um complexo de complexos com múltiplas mediações, né? Então, vai haver múltiplas mediações que fazem com que essas relações totalizantes não sejam economicistas, ou seja, não é a economia que determina tudo, mas tudo vai se determinando de maneira emaranhada por mediações, mas tudo fruto da praxis humana, do próprio trabalho humano. A alienação, portanto, esse processo que o capitalismo vai produzindo de distanciar o ser humano exatamente desse caráter produtivo do próprio mundo que ele participa, de ele olhar esse mundo e não enxergar a sua própria imagem, de certa maneira, não é o destino do homem moderno, do homem contemporâneo para Lukács. A alienação não é destino, mas é uma forma histórica, transitória, que é superável, de um lado, por um processo de luta política e de consciência de classes, mas, por outro, por uma produção de uma crítica ontológica e totalizante da própria sociedade capitalista. Portanto, a praxis revolucionária, ela é um ato racional por excelência. Ela é uma síntese que expressa a imbrincada relação entre teoria e prática, pensamento e ser. Porque quando o ser humano se apodera, em termos de conhecimento da realidade, como algo que é feito pelo próprio humano, ele é capaz de acessar a verdade desse mundo e, a partir disso, ele é capaz de transformar o próprio mundo, assim como ele transforma as coisas que ele toca através do uso da sua própria razão, que não é distanciada da própria prática do humano. Ela precisa, portanto, o ser humano precisa passar por esse processo de superar a alienação, que é transitória para o próprio Lukács. Então, Lukács vê o iluminismo como um momento necessário do desenvolvimento da razão humana. Um momento necessário porque o iluminismo deu ao ser humano uma capacidade, não é que ele deu, né, como se ele não tivesse antes, né? Mas o iluminismo, ele reivindica a razão como esse elemento emancipatório da sociabilidade humana, como esse elemento que permite ao ser humano superar os bloqueios que o colocam numa sociedade não livre, de dominação, de exploração. E, portanto, o Lukács, de certa forma, está ali junto de vários outros autores, inclusive a maioria dos autores marxistas estão dentro dessa leitura de que o marxismo é uma expressão, é o herdeiro, é o grande herdeiro do projeto iluminista, salvando o projeto iluminista que foi relegado pela própria burguesia que o criou. Então a burguesia criou o projeto iluminista e relegou o projeto iluminista, abrindo mão dos potenciais emancipatórios da razão, porque manter-se apegada aos potenciais emancipatórios da razão não iria fazer com que a burguesia ficasse no poder. Portanto, essa perda da burguesia, do seu caráter revolucionário, que foi até ali no momento da Revolução Francesa, por ali, ela é perdida e, portanto, também se joga fora ali, naquele momento, os potenciais emancipatórios da razão, da qual promete o projeto iluminista. O erro não está exatamente na razão, mas no limite da burguesia no uso dessa razão. Ela se autonomiza da prática social e se torna meramente contemplativa e fetichizada. Se torna mera forma da burguesia manter o seu domínio político, econômico e de exploração para acumulação de capital. O marxismo
ao historicizar, de certa maneira, a razão, como Lukács propõe, não a destrói, mas a reconcilia com a realidade social, dizendo que o que a burguesia faz não é mais razão, não é mais racional. É uma forma de decadência da razão, uma decadência ideológica que não expressa mais a potencialidade da própria razão, que é entregue, portanto, ao campo revolucionário marxista. Esse sim deteria a força emancipatória da razão que o projeto iluminista promete. E, portanto, ele reconcilia o marxismo com a realidade social e a razão. O marxismo faz essa ponte entre a realidade social e o projeto emancipatório da própria razão. A tarefa da crítica, portanto, é salvar das amarras da decadência ideológica do capital isso que está sendo chamado de razão. E restaurar o caráter universal e emancipatório do projeto racional. Adorno, ele vai para outro lado. Ele vai para um caminho oposto do de Lukács. Tanto que, em Dialética do Esclarecimento, ele vai falar de uma ruína do esclarecimento. Para Adorno, é o próprio projeto iluminista que produz a barbárie. O progresso tem a cara da barbárie. O projeto iluminista, ele seria uma expressão da própria dominação da burguesia e não algo em separado. A Dialética do Esclarecimento, que foi escrita junto com Max Horkheimer, parte de um diagnóstico sombrio do projeto iluminista e muito mais profundo do que o próprio diagnóstico de Lukács. O irracionalismo moderno não é o contrário da razão iluminista, é o produto da razão iluminista. Desde o mito grego até a ciência moderna, o gesto do esclarecimento, que transcende a própria sociedade capitalista, mas cujo capitalismo eleva à última potência, o próprio iluminismo eleva à última potência. Esse processo mais amplo de esclarecimento, né, de você dominar o que é de fora a partir da razão, esse gesto mesmo do esclarecimento, ele visava dominar a natureza, expulsar o ser humano do medo, reduzir aquilo que é humano ou que é natureza ao cálculo, a razão que calcula. Isso é muito importante, porque você vai ver isso em Francis Bacon, no próprio Kant e etc. Da razão como uma razão calculadora. E, portanto, que torna o ser número. Não à toa, Adorno, quando vê as tatuagens dos presos de Auschwitz, vai fazer essa associação de maneira mais dura ainda. Portanto, essa razão que a gente está vendo no capitalismo, ela não é qualquer razão. Ela é uma razão instrumental. Porque o próprio tecido social e a própria forma como a humanidade foi produzindo os mecanismos intelectuais de apreensão do mundo, eles não são apartados da história, eles são radicalmente históricos. Eles tentam libertar o homem do conhecimento mítico, e ele faz isso, mas ao fazer isso, ele transforma a própria razão no mito, porque ele absolutiza que é possível controlar tudo, todos, a natureza, qualquer coisa que está em volta, a liberdade, a emancipação, o progresso, tudo é possível de ser controlado através da razão. A razão se torna um mito. A razão que veio para superar o mito se torna ela mesma um mito. E o resultado é que o mundo é um mundo administrado. O mundo administrado do capitalismo contemporâneo, onde tudo se torna meio e nada é um fim em si mesmo, é a prova cabal do uso desse tipo de razão. Ou melhor, do uso da expressão da razão contemporânea, onde tudo é feito para você acumular capital. Desde o seu gesto até a venda da camisa de Che Guevara, tudo é acumulação e circulação de mercadoria. A barbárie moderna é, assim, a verdade do iluminismo. A barbárie é o resultado do projeto iluminista e não a sua contradição. A técnica e o progresso e a razão se tornam instrumentos da dominação e não são expressões de uma decadência dessa razão. Ela é instrumento. Por quê? Porque a razão, ela não é ahistórica. Mesmo que Lukács tenha historicizado, ainda assim é como se os autores da Escola de Frankfurt dissessem: faltou ainda mais historicizar
à razão. Faltou ainda mais dar corpo histórico à razão. Como se a razão pudesse ser outra coisa que não dominação numa sociedade de dominação e exploração. Claro, a partir disso você vai abraçar o irracionalismo? Não, não é essa a proposta adorniana. A proposta adorniana é que você vai ter que produzir, portanto, uma crítica em negativo, onde você vai usar esta mesma razão contra ela. É quase que uma contradição performativa. Para isso, Adorno aponta que a razão não é uma potência, portanto, universal, ao contrário de Lukács, mas uma forma histórica e nascida da necessidade da dominação do capital. Portanto, o capital produziu esse tipo de razão. E não é como se existisse um duplo. Ele produziu esse tipo de razão, mas tem uma razão que é verdadeira, que a gente precisa salvar. Não! A nossa razão é essa, porque a gente vive nesse mundo. Não tem como a gente fugir desse mundo para pensar de outro jeito. Essa é a nossa forma de pensar. A partir dela, nascida da dominação, é que a gente vai ter que encontrar formas de dobrar ela, do mesmo jeito que o projeto iluminista promete emancipação e liberdade. E ao se realizar, ele se realiza no seu oposto. A gente vai ter que pregar uma razão que é fruto da dominação e tentar realizá-la num sentido de emancipação. O sujeito cartesiano, por exemplo, o cogito, é o correlato do processo de reificação. Ele não tem nenhuma conexão com o mundo objetivo. O mundo é transformado em mero objeto. E o ser humano em mero espectador da sua própria razão, que é apenas forma de dominar esse mundo que é tudo objeto. Portanto, se é tudo objeto no mundo, eu posso dominar com a razão qualquer coisa que é objeto. A crítica, portanto, não visa salvar a razão, mas radicalizar a sua autonegação. Encontrar na própria razão processos onde ela negue a si mesma, onde ela produza contradições consigo mesma que catapultem o sujeito para uma saída dessa própria sociedade que sustenta esse tipo de razão. O pensamento crítico, portanto, ele não deve ser ontológico e totalizante. Ele deve ser negativo. Por isso que Adorno vai escrever a dialética negativa, recusando toda reconciliação possível. Porque Adorno vai entender, isso é uma crítica a Lukács, que eu não tenho uma opinião ainda formada sobre ela, mas Adorno vai entender que toda totalidade que é produzida numa sociedade que só produz barbárie e fragmentação é uma forma de conciliação. É você conciliar de alguma forma. Ainda que de uma forma... Você pode conciliar de uma forma mais crítica, revolucionária ou menos. Mas é uma forma de conciliação. Adorno diz que, portanto, você precisa negar qualquer forma de conciliação, porque não é possível dar totalidade ao que é pura fragmentação. Ainda que, é claro, você possa analisar o capitalismo enquanto um sistema de produção específico. Mas como esse sistema de produção vai fragmentando tudo, vai produzindo barbáries, vai produzindo desgraça, miséria, dor, sofrimento. A dialética aqui, portanto, não é caminho para uma síntese, ela é caminho para uma negação. A linguagem da não-identidade é a linguagem da superação e que permite a gente desdobrar da razão aquilo que nega o seu próprio aspecto de dominação. E, portanto, que permite uma autonegação da própria racionalidade moderna, que é a racionalidade do domínio. Portanto, se trata de um esforço de pensar aqueles elementos que escapam, que resistem e que sofrem a se assimilar sob a forma do conceito filosófico ou da categoria filosófica totalizante. A filosofia em Adorno, portanto, não é sistemática, ela é constelações. É arranjos provisórios que iluminam o objeto, mas sem a pretensão de ser um canhão de luz, como era o esclarecimento. Para quem já viu o céu à noite, né, e observou constelações à noite, você vê muito mais as sombras e o escuro que a luz. E, portanto, é isso. Se trata de, a partir dessas pequenas luminosidades e, portanto, do esclarecimento, você entender e enfocar que o que há ao redor dele não é somente a luz, mas as sombras. Até porque, como vai dizer Adorno, o excesso de luz jogado na nossa cara também cega. A crítica adorniana, portanto, ela não é destrutiva num sentido vulgar, no sentido de um puro pessimismo. Ao negar essa razão, e portanto a razão histórica como nós temos hoje, ele usa da própria razão para preservar a possibilidade de uma outra razão, de uma razão que se reconcilia
não como a produção do conhecimento, do idêntico, da totalidade, mas com o não idêntico, com as sombras. O pensamento negativo, portanto, para Adorno, é o único gesto fiel à promessa emancipatória que o próprio iluminismo traiu. Pensar é um ato de resistência, de escovar a própria razão a contrapelo, de pensar contra o real e não pelo real, como vai dizer Lukács, contra a identidade, contra o consenso da racionalidade. Como vai dizer, por exemplo, o Alfred Sohn-Rethel, que é frankfurtiano esquecido, que foi discípulo de Adorno, né, que tem um texto muito interessante chamado Trabalho Intelectual e Manual. Ele fala o seguinte: de um lado, todo o fenômeno da consciência, presente, passado ou futuro, é compreendido em termos da sua historicidade e avaliado dialeticamente como vinculado ao tempo. Então ele está dizendo assim, muitos marxistas conseguem muito bem entender que a razão, por exemplo, principalmente nas ciências humanas, na história, na sociologia, na economia, etc., ela é muito vinculada a uma ideologia, a um tempo, a luta de classes, etc. Mas, por outro lado, esses mesmos marxistas, em questões da lógica matemática e da objetividade racional, né, da verdade racional, é lançado no terreno de normas atemporais. Então, essa razão, ela é maravilhosa, ela é emancipatória, não sei o que, a razão, temos que defender a razão. Peraí, mas a razão não é histórica? Ela é histórica para um lado, mas não é histórica para o outro. Ou ela é histórica ou não é histórica. Então, ele diz: um marxista, portanto, é materialista para as verdades históricas, mas um idealista para a razão natural. O seu pensamento está dividido entre um conceito dialético de verdade, em que o tempo é essencial, e um conceito de verdade não dialético, de verdade, de validade atemporal. Esse questionamento do Alfred Sohn-Rethel, aqui nesse livro maravilhoso, é a síntese da crítica que Adorno faz a leituras como, por exemplo, a leitura de Lukács e outros marxistas quanto à razão. Que é questionar, dizer, tá tudo bem, eu concordo muito com muitas coisas das suas análises. Não é isso, até porque Adorno é muito influenciado por Lukács. O ponto é que você está dividindo a razão em duas. Uma histórica e uma que não é histórica, que é universal. Então, qual é o problema dessa divisão? Então, Lukács, por exemplo, ele vê a totalidade como categoria central da razão. Apenas quem pensa o todo pode compreender o sentido do particular. Ou seja, você precisa totalizar a sociedade, né? Perceber a sociedade como um todo, para aí sim você entender, ser capaz de aprender essa própria sociedade. Adorno, ele vê na totalidade o sentido de dominação. Ele tem uma frase, inclusive, que ele diz, né? O todo é falso, porque impõe à identidade o que é diferente. Ao produzir uma totalidade, você termina reduzindo aquilo que é fragmento, aquilo que é o que Benjamin fala, né? A leitura marxista de Benjamin. Benjamin é um autor antitotalidade. Benjamin é um autor do fragmento. Ao você colocar tudo no bolo da totalidade, você termina reduzindo o que escapa à própria totalidade. Então, para Lukács, a razão totalizante é libertadora. Para Adorno, ela é opressora. São diferenças aqui, né? A crítica, portanto, vai assumir posições opostas. Lukács busca recuperar a unidade racional da realidade, ou seja, da realidade, toda a realidade, um aspecto racional para poder ser apreendido. Portanto, ele faz uma leitura daquela frase de Hegel, né? De tudo que é real é racional, no sentido de que você precisa tornar o real racional, uma totalidade racional, para poder aprender racionalmente a própria totalidade. Adorno, ele entende essa mesma frase de outra perspectiva. Tudo que é real é racional. Portanto, o capitalismo, ele produz uma realidade completamente em fragmentos. Ela vai se fragmentando completamente. E ao mesmo tempo que ela se fragmenta, e ainda que ela seja fruto do próprio capitalismo enquanto sistema global, ele vai se fragmentando de tal ponto que dar uma totalidade para essas fragmentações perderiam a compreensão do próprio caráter de fragmentação do sistema capitalista. E, portanto, para Adorno, a totalidade, nesse caso, ela é conciliadora. Ela pega leve com o capitalismo. Ela seria fazer uma crítica superficial ao próprio capitalismo e não dar voz à negatividade. Porque quando você produz essas quebras, esses fragmentos, você também vai produzindo possibilidades de surgimento de aspectos do próprio capitalismo produzindo negações de si mesmo. E você perde a chance, ao colocar tudo dentro da caixa da totalidade, de compreender aquilo
que é a expressão negativa que o próprio capitalismo produz, porque ele é um sistema absolutamente contraditório e fragmentante da realidade. Lukács, por exemplo, aposta na centralidade do sujeito histórico, o proletariado, como portador da razão universal. Adorno, ele rompe com essa teleologia. Ele vai dizer, não existe isso de um sujeito ser em si mesmo revolucionário, em si mesmo portador de alguma razão universal. Nenhum sujeito é em si mesmo portador de alguma razão universal. É claro que os proletários estão numa condição social que os colocam num lugar de confronto direto com a burguesia, mas isso não significa que eles são portadores da verdade universal ou da razão universal. Porque você termina glamourizando ou tornando angelical demais o proletariado, que não é. Então, Adorno vai vendo o próprio proletariado como fruto da sociedade capitalista e, portanto, se o proletário é sujeito da sociedade capitalista, tanto que ele não existe antes do capitalismo e ele não vai existir depois do capitalismo. Se é assim, o proletário é um produto da própria alienação social. E se ele é produto da própria alienação social, ele não tem como ser sujeito da razão se ele é, em si mesmo, fruto da própria alienação social. Isso significa que o proletariado não é linha de frente de combate ao capitalismo? Não, é outra coisa. Mas ele o faz no mesmo sentido contraditório que é toda a produção da sociedade capitalista. O sujeito moderno, portanto, ele é o senhor possuidor da natureza, o sujeito do domínio, e logo a crítica também deve visar a própria forma sujeito. Adorno está dizendo assim, veja, o problema da gente pensar um sujeito é que a própria forma sujeito é uma merda. O que significa ser sujeito na modernidade? O que significa realizar a forma sujeito? É essa forma onde você é senhor da natureza, controla a natureza através do trabalho, né? Muitos marxistas reproduzem essa mesma visão, essa mesma versão de que através do trabalho você interage com a natureza é um mero objeto, né? Você interage com a natureza e retira da natureza o que você precisa, e a natureza é um mero objeto. Ao mero prazer do ser humano. Isso é emancipação? Para Adorno, não. Para Adorno é você manter uma lógica de exploração a uma outridade, a uma alteridade, que a razão moderna também tem lá. Então, basta ver, por exemplo, como Bacon vai tratar o que é o sujeito, o que é a razão, o sujeito da razão, é o sujeito da dominação. Vai dizer, o sujeito da razão é um sujeito que divide o sujeito do objeto, que torna uma alteridade objeto da minha vontade. Adorno está dizendo, de certa forma, realizar esse sentido de sujeito também é um problema. Então, enquanto para Lukács o socialismo seria o cumprimento histórico da promessa iluminista, a sua universalização objetiva e efetiva, para Adorno é o contrário. Para Adorno, o marxismo ele não é um herdeiro do iluminismo. Ele é a crítica do iluminismo. Ele é a possibilidade de pensar a denúncia dialética do próprio esclarecimento que se torna barbárie. E aí, concluindo, né? Tanto Adorno quanto Lukács, eles tomam o capitalismo como um sistema que transforma a razão em irracionalidade objetiva. E são críticos de percepções teóricas e racionalistas, dadas suas muitíssimas diferenças. Adorno tem um contato com teóricos chamados irracionalistas que Lukács não tem, né? Por uma série de motivos. Mas ambos estão afastados, no sentido, não reivindicam para si leituras irracionalistas. A sociedade burguesa, ela é racional em sua aparência, do cálculo, da técnica, do progresso, mas irracional na sua essência, no seu processo de construção de luta de classes, na miséria, na destruição, no fetichismo. O ponto de inflexão é que em Lukács esse processo é uma razão deformada, subvertida pela própria lógica do capital, enquanto para Adorno ele vê que a razão ela é o instrumento maior de realização da dominação em prol da burguesia. A burguesia produziu esse tipo de razão ativamente, de certa maneira, né? Não completamente ela sozinha, mas ela produziu esse tipo de razão. O irracionalismo em Lukács é uma ideologia. Em Adorno, ela é o desdobramento dialético da própria razão iluminista. Ou seja, o que é um desdobramento dialético? A razão iluminista, ela, ao se realizar, ela se tornou barbárie irracional. No fundo, a divergência entre Lukács e Adorno é uma divergência sobre o sentido último do que é
o projeto racional iluminista e do que é a dialética enquanto crítica filosófica, enquanto autocrítica da própria filosofia e das próprias condições de possibilidade da gente pensar filosoficamente e criticamente a partir das barbáries que o ser humano se impôs no século XX e já antes, né? Enfim, 2 europeus tratando, o colonialismo passou um pouco distante. Lukács, ele pensa a dialética como um caminho para reconciliação com esse projeto emancipatório do iluminismo, a superação da alienação pela própria praxis racional humana. Adorno pensa a dialética como uma linguagem da não-identidade e, portanto, como uma dialética negativa. E negativa aqui não no sentido de ruim, negativa enquanto força que nunca deixa algo se afirmar como identidade. Portanto, radicalmente anti-identitário Adorno, né? O pensamento que não se reconcilia consigo mesmo, que não produz uma imagem total e fechada, que não produz uma identidade, mas produz uma constelação de conhecimento, de conceitos, de formas de razão que convivem e entendem que toda produção de luz convive com algo das sombras e que, portanto, permanece fiel à própria possibilidade que a razão e que o ser humano tem de produzir feridas históricas e, portanto, como uma espécie de alerta, de cuidado. Se Lukács quer salvar a razão do capitalismo, o Adorno ele quer salvar o pensamento da razão. Impedir que o conceito se torne mero instrumento de violência e de dominação da natureza, das coisas, dos objetos, dos seres humanos, dos países e assim por diante. Ambos, porém, compartilham de uma mesma angústia, a de quem vê a razão e o projeto moderno, nascido para libertar o ser humano, se converter na barbárie e no próprio cárcere. A diferença é que Lukács ainda vê na razão saída. Adorno vê na razão sofrimento. É por isso que a crítica adorniana é o gesto, ao meu ver, mais radical do pensamento dialético dentro da filosofia, mesmo com os seus limites, no sentido de estratégia e tática política. Pensar contra a própria razão não significa negar a potência que a razão tem de fazer o ser humano pensar, mas é não ceder às forças que produziram essa mesma razão. A negatividade, portanto, não é desistência, é fidelidade à promessa que foi traída pelo iluminismo. A promessa de que o pensamento possa um dia coincidir novamente com a liberdade. Mas não vai ser pensando dessa forma. Vai ser pensando de outro jeito. Primeiro, a gente precisa produzir uma negação dessa própria realidade. Em luta, que foi o que faltou para Adorno para ter uma conclusão mais robusta, ao meu ver. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado desse debate filosófico muito interessante, da qual eu acho muito incrível, muito potente e muito forte, apesar de super cabeçudo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.